Capítulo 28. Voltava para casa em uma velocidade um pouco acima da permitida. Queria contar para todos o que havia acontecido, sobre os vícios de papai e acreditava que ninguém se surpreenderia. A essa altura do campeonato, tudo era possível. Seu mané Felipe guardava mais sujeira debaixo do tapete do que eu imaginava. E isso me deixava ainda mais indignada por ele ter me julgado tanto. Talvez só não quisesse que eu repetisse os seus erros. Não tinha como saber, afinal ele estava morto. Também iria procurar Lisandro para lhe pedir explicações sobre o motivo de não ter me dito que Gregório era seu pai. Para ele deveria ser difícil dizer que era filho de um homem tão estúpido. Mas a situação teria sido outra se eu soubesse da verdade. Ou não. Não tinha como saber, meu Deus. Minha cabeça era um emaranhado de pensamentos desconexos. Ainda escapavam lágrimas pelos cantos dos meus olhos. E eu estava decidida a ligar para André, a fim de lhe pedir um conselho sobre a situação. Como era mais experiente, poderia me orientar sobre quais as melhores medidas a serem tomadas. A única coisa que não podia acontecer era deixar Gregório sair vitorioso do caso. Ele tinha que ser punido, principalmente por odiar tanto uma pessoa tão boa quanto Lisandro. Ele era bom filho, bom funcionário, bom ouvinte, um excelente amigo e o mais próximo de amor que tive em muitos anos. Sim, era algo como amor. Admitir isso era tão extraordinário que fiquei surpresa comigo mesma. Só de pensar nele, senti um sorriso brotar em meus lábios, principalmente após a noite que passamos juntos. É claro que os eventos que aconteceram depois não me deram tempo de raciocinar sobre tudo, mas foi inesquecível. Lisandro me desejava. Ele me queria tanto quanto eu o queria. E essa realidade parecia-me um sonho lindo, um lindo sonho de amor. Tudo o que eu inconscientemente desejei para mim. Era hora de deixar os encontros casuais de lado, hora de me aquietar e me empenhar para conhecê-lo melhor, a fim de termos algo mais sério, se ele quisesse, é claro. Era hora de deixar o medo do passado e tentar de novo. Decidi ligar o som para poder espairecer. Era bom dirigir escutando uma música e, enquanto colocava o pendrive na entrada USB do rádio, não percebi que uma vaca estava atravessando a pista. A via em que estava localizada estava a meio caminho de casa, próxima a uma ribanceira. Quando dei por mim, após um momento ínfimo de descuido, já estava muito perto do animal e por isso acabei me apavorando. No desespero, virei o volante muito rápido e o carro derrapou, pois a pista ainda estava molhada em decorrência da chuva, e caiu na ribanceira. Foi tudo muito rápido. Apenas me lembro de gritar e sentir uma forte pancada na cabeça, enquanto o veículo capotava. Minha visão ficou turva e por alguns momentos eu não sabia mais a diferença entre a vida e a morte. Simplesmente fui levada pelo negro, que tomou conta de tudo. Parte 2. Meu amor por Linton é como a folhagem da mata. O tempo há de mudá-lo, como o inverno muda as árvores. E isso eu sei muito bem. E o meu amor por Heathcliff é como as rochas eternas que ficam debaixo do chão. Uma fonte de felicidade quase invisível, mas necessária. Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes. Capítulo 29. A vida é realmente uma caixinha de surpresas.
Quando você acha que não pode piorar, ela te surpreende e o faz se adaptar às novas condições à força, pois não espera que estejamos prontos. Ela simplesmente nos joga no palco da vida e pede para que façamos o nosso melhor. Se erramos, não podemos consertar. Apenas devemos continuar o show, mesmo e apesar de todas as dificuldades. Doutor, você acha que ela está melhor? É difícil dizer, mas os batimentos cardíacos estão normais e os exames demonstram que não há lesões cerebrais graves. Acredito que em breve a teremos de volta. Obrigada, que Deus te ouça. Tum. Eu te amo, volta para mim. Bip. Acorde, Bel, acorde, precisamos de você. Você é forte, garota, é dura na queda. Tum, tum, tum. Só gostaria de entender como tudo isso foi acontecer com você. Eu te amo. Os meus olhos estavam pesados. Eu não sei, parecia que simplesmente havia me esquecido de como era a sensação de abri-los. Lutei contra mim mesma para poder realizar este feito. E quando as pálpebras finalmente cederam, pude ver um local branco tão claro que me ofuscava. Instantaneamente tentei levantar a mão à frente do rosto, mas não consegui. Essa parte do meu corpo parecia ainda mais pesada, e mesmo com toda a força que fiz, não pude erguê-la. Um barulho irritante invadiu os meus ouvidos. Era um medidor de pulsação cardíaca, indicando que meu coração batia vigorosamente, não sei o porquê. Mas ele me fez lembrar meu pai quando o vi deitado em sua cama, quase tomado pela morte. Estava prestes a entrar em pânico, pelo fato de não conseguir me mover, quando a porta foi aberta. Escutei nitidamente o ranger da dobradiça e o sutil barulhinho ao ser encostada. E então uma presença muito familiar tomou conta do ambiente. Aquele cabelo loiro, mesmo com a visão tanto turva, era inconfundível. O jaleco branco estava entreaberto e o rosto fechado em uma expressão séria, enquanto analisava uma prancheta que tinha em mãos. Não havia olhado diretamente para mim ainda. Apenas anotava com atenção no que deduzi ser o prontuário. Queria falar, queria perguntar o que estava acontecendo, mas assim como foi difícil, quase impossível, abrir os olhos, era difícil fazer todo o resto. Bem, vamos ver como está hoje, Anabel, proferiu de maneira gentil, enquanto se aproximava da cama. Fiz questão de manter os meus olhos bem abertos. E então ele sorriu ao encontrar o meu olhar. Não foi só um sorriso de um profissional que acabara de descobrir que conseguiu resgatar seu paciente, mas sim um sorriso de quem parecia aliviado diante de uma situação terrível. Você acordou! Ele passou as mãos no cabelo e caminhou pelo quarto, à procura de qualquer coisa que não pude identificar. Voltou e acendeu uma luz no meu olho direito, que me fez fechá-lo no mesmo instante. Feria-me. A dilatação da pupila está normal, batimentos cardíacos regulares. Isso é um verdadeiro milagre, Anabel. Não entendia o porquê de ser um milagre. Na verdade, eu não me lembrava de nada, depois de o carro deslizar na pista, e por isso tentei abrir minha boca para perguntar qualquer coisa, mas simplesmente não consegui. Fiz um esforço enorme, mas não saía nada. Mais uma limitação, pensei. Ricardo continuou com um sorriso nos lábios. Anotou alguma coisa na sua prancheta e se aproximou da porta. Volto logo, Anabel, disse ele. Vou avisar sua família. Não queria que ele os avisasse. Mas deveria ser doloroso para todos me verem naquele estado. E por isso talvez fosse melhor dizer que eu havia acordado. Quando Ricardo cerrou a porta,
Voltei a me empenhar em falar, mas nada acontecia. Minha boca não me obedecia da forma que eu queria, e muito menos os meus braços e pernas. Não parecia se mexer de acordo com minha vontade, o que me causou uma sensação de impotência. Queria que me contassem o que tinha acontecido, quanto tempo eu havia passado daquele jeito e, principalmente, como havia ficado nossa situação perante Gregório de Azevedo. Foi então que comecei a me sentir desesperada. Se eu estava inválida naquela cama, quem estaria cuidando do caso? O que havia acontecido? Será que estavam a pagar a dívida? Meu Deus! Quanto tempo eu havia passado ali? A ansiedade fez o meu coração acelerar. Percebi isso por conta do barulho irritante do medidor de pulsação cardíaca aumentando. E então novamente a porta foi aberta, livrando-me um pouco do meu tormento. Filha! Minha mãe praticamente gritou, correndo em direção à cama, e jogou seus braços sob o meu corpo inválido, permitindo-se derramar infindáveis lágrimas. Ricardo, que retornou junto com ela, permaneceu próximo à porta, observando a cena com um sorriso gentil. Você a salvou, Ricardo, disse minha mãe após um tempo, voltando-se para ele. Ninguém acreditava que Anabel pudesse sobreviver, mas você não desistiu. Obrigada. Minha mãe agradeceu a ele com um tom humilde na voz, fazendo-o esboçar um leve sorriso. Eu, por outro lado, alarmei-me com o que ela acabara de falar. Não tinha ideia do quão grave havia sido o acidente. Tudo o que eu lembrava era do carro derrapando na pista, e no instante seguinte estava caindo na ribanceira. Mais nada. Eu poderia ter morrido, mas Ricardo, segundo minha mãe, salvou minha vida. Ele me salvou, mesmo depois de tudo o que aconteceu. Era meu dever, Helena, comentou ele aproximando-se de minha mãe. Com um semblante sério, olhou em meus olhos e disse calmamente: como profissional, eu não poderia desistir de um paciente tão facilmente e... Ele hesitou. Anabel sempre foi importante para mim, você sabe. Oh, meu querido, é claro que sei. Há tanta bondade em você, diferente do seu pai, disse minha mãe, com a voz embargada de emoção. Seus olhos estavam brilhando com as lágrimas que escorriam por suas bochechas. Tem sido um verdadeiro anjo da guarda nesse último mês. Sem mais, minha mãe abraçou Ricardo com força e começou a chorar copiosamente. Ele ficou estático por um tempo, mas permitiu-se consolá-la com leves tapinhas no ombro. Se eu não estava ficando louca, Ricardo estava se segurando para não acompanhar minha mãe em seu pranto. Obrigada, meu querido, obrigada. Enquanto minha mãe ainda se desfazia em lágrimas, minha ficha começou a cair. Um mês, eu havia ficado inconsciente por um mês. Tudo começou a girar naquele momento. Não podia acreditar que aquele minuto de distração tinha causado tamanho estrago. Não queria nem pensar em todas as coisas que poderia ter acontecido enquanto eu dormia no hospital. A conversa que tive com Gregório começou a invadir minha mente. Tinha a certeza de que ninguém sabia dela e minha família devia ter ficado desesperada, tentando formular 1001 hipóteses a respeito do acidente. Pensar sobre isso me fez sentir uma agonia imensa e eu nem podia falar. Senti um aperto no coração tão grande que começou a verter lágrimas de meus olhos, o que despertou a atenção de meu público. Eu queria gritar, eu queria sair correndo daquele lugar
e dizer o que havia se passado, o motivo para que eu tivesse me distraído e caído na ribanceira. Mas era incapaz até mesmo de balbuciar qualquer ruído. Isso era extremamente frustrante, o que contribuiu para intensificar o silencioso pranto. O que será que está acontecendo? Perguntou minha mãe, deixando de abraçar Ricardo e se voltando para mim. Ela ainda tinha o rosto molhado e levou sua mão à minha cabeça, afagando meus cabelos. Ela está consciente, Helena, informou Ricardo. Apenas não consegue se mexer ainda. Minha mãe fechou os olhos e uma nova tempestade de lágrimas atingiu seus olhos. Você acha que ela recuperará os movimentos? Perguntou ela gaguejando. A pergunta soou tão natural que eu fui atingida por uma nova onda de desespero. Além de tudo, o que já estava sentindo e passando, corria o risco de não ter mais o movimento do meu corpo. Minha mãe beijou minha testa e entrelaçou suas mãos nas minhas, mas eu não conseguia sentir nada. Então percebi que sua pergunta fazia todo o sentido. Não sei ainda, mas farei uma reunião com a doutora Arielle Garanhani a fim de discutirmos sobre isso. Como sabe, ela foi a única a apoiar minha insistência no caso de Anabel. Por isso quero mantê-la a par de tudo. Minha mãe balançou a cabeça positivamente enquanto Ricardo falava a respeito do que fariam comigo. Aquela moça, apesar da pouca idade, é genial, comentou minha mãe, passando as mãos no rosto para limpar as lágrimas. Vocês dois foram muito competentes. Acho que ela vai ficar muito entusiasmada quando souber que minha filha acordou. Eu tenho certeza disso, disse ele, erguendo sua prancheta e voltando a fazer anotações. Bem, Helena, preciso ver outros pacientes, certo? Pedi para que aplicassem uma medicação que a fará dormir, então, se quiser ir para casa descansar, fique à vontade. Não, eu vou ficar um pouco mais com a minha filha, respondeu ela olhando-me com ternura. Apesar de tudo, eu conseguia ver um semblante cansado e abatido em sua face. Por isso acreditava que ela deveria mesmo descansar, como sugeria Ricardo. Vou ligar para a Marcela e contar as novidades. Helena, você tem ficado noite e dia nesse hospital, insistiu Ricardo. Anabel não vai fugir daqui, certo? Vá para casa e descanse. Ela ainda vai precisar muito de você. Eu sei. Vou pedir para a Marcela ficar com ela, mas por enquanto deixe-me aqui mais um pouco, tudo bem? Ele fez que sim com a cabeça e acrescentou. Não se demore, daqui a pouco a enfermeira virá aplicar o medicamento. E Anabel precisará de descanso. Tudo bem. Minha mãe beijou a minha testa e ajeitou as cobertas do hospital em meu corpo. Depois acompanhou Ricardo até a porta. E quando ele se foi, ficamos sozinhas no quarto. Ela novamente entrelaçou seus dedos nos meus e sentou-se na cadeira ao lado da minha cama. Eu te amo, filha. Que bom que Deus ouviu minhas preces e não te tirou de mim. As palavras dela me emocionaram. Pobre Dona Helena, eu conseguia entender sua dor. A dor de sentir que está perdendo uma vida que foi gerada dentro de você. Eram muitas informações para que eu conseguisse digerir de uma só vez. Porém, algo ecoava em minha mente. Por que Ricardo parecia tão dedicado em relação a mim? Até onde sabia, ele queria me ver no fundo do poço. Suas palavras sobre ter me amado a vida toda não me convenciam, era impossível. Logo uma enfermeira apareceu com uma bandeja de medicamentos e os aplicou em meu soro. Minha mãe se despediu de mim, ainda bastante emocionada, e disse que voltaria logo. Fiquei mais tranquila ao saber que ela iria descansar um pouco. Os sedativos fizeram efeito logo. Fiquei sonolenta
e tudo ao meu redor foi sumindo gradativamente, antes de o sono tragar-me por completo. O rosto de Lisandro veio à minha mente, e eu, se pudesse, teria dormindo, sorrindo.